Fala pessoal, bom? Então, como eu tinha comentado com vocês no vídeo anterior, dentre os teoremas que eu mostrei para vocês, o teorema de superposição, ele tinha uma metodologia, um passo a passo a ser seguido. Vamos ver ele aqui. Esse passo a passo estava lá. Eu tinha que desativar todas as fontes independentes, exceto a que eu tinha interesse de estar observando, encontrar a tensão à corrente que eu estou procurando, que eu tenho interesse, e repetir o processo para cada uma das demais fontes. Isso é válido para todo o circuito que tem apenas fontes independentes. Agora, esse circuito que eu estou mostrando para vocês aqui no exemplo, eu tenho uma fonte dependente. Bom, quando eu tenho fonte dependente, eu vou incluir uma quinta regra nessas etapas de resolução. E a quinta regra é: não mexam na fonte dependente. Mas aqui, então o que eu faço? Deixa ela quieta. Desativa as demais fontes, deixa que você tenha interesse, além da fonte dependente. Certo? E resolve o circuito da forma que der, usando análise nodal, análise de malha, ou qualquer um dos métodos que nós vimos até então. Beleza? O que nós vamos fazer aqui nesse exemplo aqui? Eu quero saber essa corrente I0. Vou pegar minha caneta aqui. Quero saber essa corrente I0. Qual que é o valor dela? A corrente I0 é essa corrente que passa aqui no resistor de 5 ohms. E eu quero resolver isso usando o teorema da superposição. Então, como que eu vou trabalhar com esse circuito? Bom, eu vou manter primeiro a fonte de corrente e vou eliminar a outra fonte, que no caso vai ser essa fonte de tensão de 20 volts. Num segundo momento, eu vou manter a fonte de tensão de 20 volts e vou eliminar a fonte de corrente. E aí para cada uma dessas situações, eu vou ter uma contribuição aqui nesse resistor de 5 ohms. A soma dessas duas contribuições vai me dar o I0. Beleza? Então, fazendo isso, vamos passar aqui para o próximo slide. Então, o que eu fiz nessa primeira parte? Eu mantive a fonte de corrente, A fonte de corrente está aqui, 4 amperes. Não mexi na fonte dependente. Vocês podem ver aqui que eu deixei setinha aqui marcado. E eliminei a minha fonte de tensão. Como que eu elimino a fonte de tensão? Como que eu zero ela? Eu pego e provoco um curto-circuito nela. Então, está aqui indicado o curto que eu fiz na minha fonte de tensão. Mas aqui, mas agora eu tenho um circuito e ele tem duas fontes, uma fonte de corrente e uma fonte de tensão. Como que eu faço para resolver isso? Análise de malha. Não tem como a gente escapar disso. Então, como que vai ficar? Bom, basta fazer. Observem que eu nomeei essa minha contribuição aqui agora de zero linha. Tá? O I0, por que zero linha? Só para ficar diferente da corrente zero final. Certo? Então, resolvendo o circuito, não tem jeito, vamos lá. Da malha 1, vocês podem observar que a malha 1 é essa corrente 1 que está circulando aqui na malha. É a mesma corrente que está passando aqui na fonte de corrente. Logo, na malha 1, eu posso dizer que o meu I1 vale 4 amperes. Direto. Para a malha 2, eu vou ter, começando desse ponto, uma queda de tensão, passando pelo resistor de 3 ohms, de menos 3, e 2, menos I1. Cheguei nesse ponto. Passando pelo resistor de 2 ohms, eu vou ter menos 2 e 2. Chegando nesse ponto, eu vou passar pela fonte de tensão. Eu estou saindo do terminal de menor potencial para o terminal de maior potencial. Eu vou ter um ganho de tensão. De quanto? De 5 e 0 linha. Por fim, eu vou passar pelo resistor de 1 ohm, chegando no final da malha.
Então, eu vou ter menos 1 e 2 menos I3. E isso vai ser igual a 0. Certo? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, vai deixando aí nos comentários. Beleza. Quem que é o meu bendito do I0? Observem aqui comigo. O I0 é essa corrente que está passando pelo resistor de 5 ohms. Podem observar que eu tenho nesse resistor de 5 ohms, tem a corrente de malha I3 que está subindo e tem a corrente de malha I1 que está descendo. I1 e I3. Bom, o I0', como o I1 está na mesma direção que o I0, então vai ser I1 menos a corrente que está no sentido contrário, que é o I3. Então, eu vou substituir esse I0' aqui na equação. Então, vai ficar... Beleza. Só substituir e rearranjar. Vou dar uma acelerada aqui. Vai ficar 8 e 1 menos 6 e 2 menos 4 e 3. Isso vai ser igual a 0. Essa é a minha equação número 2. Essa aqui é a minha equação número 1. E aí, resta para nós fazermos a equação da malha 3. Beleza. Na malha 3, o que eu vou ter? Vou começar ela por aqui, ó. Passando pelo resistor de 5 ohms, eu tenho menos 5 e 3 menos I1. Passando pelo resistor de 1 ohm, menos 1 e 3 menos I2. Aí eu estou aqui nesse ponto, vou passar do terminal de maior potencial da minha fonte dependente para o terminal de menor potencial. Então, eu tenho uma queda de tensão de quanto? De menos 5 e 0'. Estou nesse ponto, vou passar pelo resistor de 4 ohms, menos 4 e 3. E aí, estou nesse ponto, não tem mais nenhum componente, chego no início da minha malha, beleza, isso vai ser tudo igual a 0. O meu I0' não mudou, né? Então, ele continua sendo I1 menos I3. Vou substituir ele, aqui. Beleza. Fazendo as substituições e arranjando, eu vou ter que I2 menos 5 e 3 é igual a 0. Essa seria a minha terceira equação. Resolvendo o sistema, vou colocar aqui, resolvendo o sistema com a minha equação 1, com a minha equação 2 e com a minha equação 3, eu vou chegar no seguinte resultado, que o I1 vai ser igual a 4 amperes, tinha que ser, nós já tínhamos definido isso. O I2 é igual a 4,7059 ampere. E o I3 é igual a 0,9412 ampere. Beleza. Isso são as respostas correntes de malha. E o I0'? Bom, o I0' a gente sabe quanto que ele vale. Ele vale I1 menos I3. Então, eu vou pegar o I1 menos o I3. Isso vai dar 3,0588 amperes. E aí eu resolvo essa primeira parte do circuito. Achei a contribuição dessa fonte de corrente
para a corrente que está passando aqui no resistor de 5 ohms. Essa fonte de corrente está contribuindo com 3,0588 amperes. Beleza? Prosseguindo com o circuito, o que eu vou fazer agora? Eu vou eliminar a fonte de corrente e manter a fonte de tensão que vai aparecer aqui. Então tá lá. Não mexi na minha fonte dependente, ela está aqui quietinha. Mantive a minha fonte de tensão e zerei a minha fonte de corrente, que estava aqui. Como é que eu zero uma fonte de corrente? Você abre ela. Então eu vim e tirei ela do circuito. Bom, agora o que me sobrou? Me sobrou um circuito com 2 malhas. Vou resolver o circuito usando análise de malha normalmente. Então vamos lá. Para a malha agora que eu chamei de malha 4, mas aqui, ó, por que você chamou de malha 4 e aqui do lado de cá você estava trabalhando com malha 2? Ora, são circuitos diferentes. Se são circuitos diferentes, eu vou chamar com uma corrente com o nome da corrente de malha diferente para não gerar confusão, ok? Então vamos lá. Começando por aqui, eu vou ter menos 3 e 4. Passando pelo resistor de 2 ohms, eu vou ter menos 2 e 4. Cheguei nesse ponto. Passei pela fonte do terminal de menor potencial para o terminal de maior potencial. Vou ganhar um potencial que vai valer 5 e 0, 2 linhas. Mas aqui, ó, por que 2 linhas? Para diferenciar a contribuição do caso anterior. Só por isso. Então, beleza. Mais 5 e 0, 2 linhas. Cheguei nesse ponto, vou passar pelo resistor de 1 ohm, vou ter menos 1, e 4, menos 5. Cheguei no ponto final, igual a 0. Rearranjando aqui, eu vou ter menos 3 e 4, menos 2 e 4. Beleza. Quem é o meu I0 dessa vez? Meu I0, ele está aqui nesse resistor. Vejam bem, nesse momento eu só tenho a corrente I5 que está passando aqui e indo no sentido oposto do que está o meu I0', ou o meu I0 duas linhas. Logo, o meu I0 duas linhas, ele está no sentido oposto do I5. Então, esse é o meu I0 duas linhas. Então, beleza? Mais 5 vezes I0 duas linhas. Menos I4 mais I5 igual a 0. Beleza? Rearranjando todo mundo, vou ficar com menos 6 e 4, menos 4 e 5 igual a 0. E aí eu tenho a minha primeira equação desse novo circuito. Vou chamar de equação A, só para diferenciar da parte anterior. Beleza. Malha 5. Vamos ver como que ficou nossa malha 5. Nossa malha 5, vou começar ela pelo lado de cá. Vou passar pelo resistor de 5 ohms. Então, minha malha 5, eu vou ter uma queda de tensão de menos 5 e 5. Vou passar pelo resistor de 1 ohm, menos 1 e 5 menos e 4. Vou passar pela fonte saindo do terminal de maior potencial para o terminal de menor potencial. Então, eu vou chegar aqui no menos 5 e 0, duas linhas. Aqui, se vocês já quiserem fazer a substituição, pode, certo? Então, fica menos 5 com esse menos, vou ficar com mais 5 e 5. Daqui para cá, eu vou ter
menos 4 e 5. Daqui para cá, eu vou ter um ganho de tensão de mais 20. E isso, chegando no final da malha, vai ter que ser igual a 0. Bom, rearranjando a equação, eu vou chegar que 4 menos 5 e 5 ser igual a menos 20. Esse seria o meu segundo conjunto de equações. Resolvendo o sistema formado por essa equação e esta equação, eu vou obter a seguinte resposta, que o I4 vale menos 2,3529 ampere e o I5 vale 3,5294 ampere. Bom, eu já tinha calculado o meu I0 aqui. Meu I0 vale menos I5. Portanto, meu I0, duas linhas, vale menos 3,5294 ampere. Finalizei o meu cálculo com essa configuração do circuito. Bom, qual que é a resposta final? O que eu quero? Eu quero saber o I0 original. Teorema de superposição, então, me fala que o I0 original vai ser a combinação linear, né? A soma algébrica da primeira situação com a segunda situação. Então, eu vou olhar aqui, o meu I0 linha vale 3,0588. Então, vou colocar aqui. Meu I0 vai ser 3,0588 mais o I0 duas linhas, que vai dar menos aqui, na verdade. Menos 3,5294, resultando em menos 0,4706 ampere. E é isso. É assim que a gente resolve um circuito quando nós temos uma fonte de corrente dependente. Ah, isso aqui, ó. Mas parece que ficou mais complicado. Não era muito mais fácil resolver tudo de uma vez usando análise de malha? Sim. Se você estiver interessado simplesmente em saber o valor de zero, eu concordo com vocês. Seria mais fácil resolver simplesmente usando análise de malha. Mas quando eu estou trabalhando com o teorema de superposição, o meu interesse é tentar descobrir como cada uma das fontes independentes influencia o meu circuito. É por isso que eu trabalho individualmente com cada uma delas. Ok? Então, paciência. O exercício fica um pouco maior, mas vocês acabam tendo que empregar mais técnicas. E isso é bom que a gente vai trabalhando cada vez mais as nossas habilidades aí em circuitos. Ok? Qualquer dúvida, vai mandando aí nos comentários, vamos conversando. E aí a gente vai trazendo nos próximos vídeos os demais teoremas. E aí nós vamos trabalhar já com os teoremas de Thevenin, teoremas de Norton e assim por diante. Beleza? Então fica assim, pessoal. Grande abraço, até a próxima.